estou olhando aqui, não sei se a mãe do pastor Josué está aqui. Então eu estou certo. Atos 3. Atos 3, verso 1. Nós vamos fazer uma leitura do verso 1 ao verso de número 11. Aleluia. E Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração, a nona. E era trazido um homem que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. O qual, vendo a Pedro e a João que iam entrando no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. E Pedro, com João, fitando os olhos nele, disse: olha para nós. E olhou para eles, esperando receber deles alguma coisa. E disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. E tomando pela mão direita, o levantou, e logo os seus pés e artelhos se firmaram. E saltando ele, pôs-se em pé, e andou e entrou com eles no templo, andando e saltando e louvando a Deus. E todo o povo viu andar e louvar a Deus. E conheciam-no, pois era ele o que se assentava a pedir esmola à porta formosa do templo. E ficaram cheios de pasmo e assombro pelo que lhe acontecera. E apegando-se o coxo que fora curado, Pedro e João, todo o povo correu atônito para junto deles, ao alpendre chamado de Salomão. Sentado como estamos, vamos orar. Pai querido e amado, Tu é a palavra, Teu é o poder, a graça, o domínio pelos séculos dos séculos. Nós mesmos não temos nada para falar, mas o Espírito Santo sempre tem o que falar, não aquilo que queremos ouvir, mas aquilo que precisamos ouvir. Este culto, esta reunião, este povo é Teu povo. E nós somos ovelhas do rebanho do Senhor. Fala conosco esta noite. Guarda os nossos corações, a nossa alma, a nossa vida, e que o Espírito Santo, nosso companheiro, Ele que reina, que fala aquilo que dele vier, para nós é bênção. Em nome de Jesus, o Salvador. Amém. Amém. Queridos, o texto nos traz algumas verdades acima das nossas expectativas. O texto é tão rico para ser exposto, talvez, em um momento único. Mas uma das coisas que, pedindo a Deus para nos orientar esta noite, e está claro no texto, e todos os meus pares que passaram por aqui fizeram algumas menções a respeito do que está acontecendo aí fora, de como anda a humanidade. E a primeira vez que eu ouvi esta expressão, eu fiquei pensando que nem tudo aquilo que a gente escuta a gente pode reputar como verdadeiro. A própria palavra nos ensina a filtrar, buscar o Senhor e ouvir e ver se confronta com a própria palavra. Mas eu ouvi uma frase que dizia assim, que não existe cenário mais desejado pelo diabo do que a igreja. A gente costuma dizer, e a Bíblia diz isso, é verdade, que o mundo jaz no maligno, está no maligno. Se o mundo está no maligno, e de fato o mundo está no maligno, o que é que está inserida dentro do mundo, mas não faz parte do mundo? A igreja. Então, se a igreja, somos nós, ainda que composta fisicamente de 4 paredes, pelos nomes, denominações, existe uma sede muito grande do inferno de tocar naquilo que não lhe pertence. E a igreja de Jesus, não olhe para a placa, não olhe para os homens que são falhos. A igreja de Jesus é imaculada. A igreja de Jesus não é corrupta.
A igreja genuína de Jesus, ela é imutável. Ela tem um propósito e ela tem uma missão. As pessoas que compõem o corpo denominado igreja, algumas delas, muitas das vezes, deixam a desejar. Mas a igreja não é impura. A igreja não é suja. A igreja de Jesus Cristo, ela é limpa. A igreja de Jesus Cristo, ela é santa. Aleluia. Se você procurar agora, e fôssemos ter acesso, exatamente agora temos irmãos na Ucrânia que estão sendo atacados, e temos recebido informações e vídeos sobre isso, que no momento dos bombardeios que estão acontecendo, mesmo com riscos de vida, alguns irmãos nossos estão indo para a igreja, para o culto. Eu assisti uma cena dessas há uns 10 dias atrás, confesso aos irmãos, que me impactou. Porque agora o Brasil não está sofrendo desse tipo de ataque. Tem outros, mas nós podemos agora aqui estar numa reunião como essa, ceiar, cantar, louvar, e não há nenhum risco nesse momento de cair meu míssil aqui. E graças a Deus por isso. Mas tem gente que está com risco, está cultuando, adorando do mesmo jeito. Tem gente que pode morrer esta noite num ataque. Mas mesmo sabendo que ele pode morrer esta noite, debaixo de um ataque da Rússia contra a Ucrânia, ele está orando agora. Nos seus bunkers, está orando na sua casa, se bem que a maioria deles perdeu a sua casa. Alguns estão indo em alguns cultos onde ainda existem templos e crentes, mais crentes do que eu. Porque debaixo de um fogo cruzado, estão colocando as suas melhores roupas, estão indo prestar culto. A gente não vai à igreja para ver alguém. A gente não vem à igreja para olhar a estrutura do templo, embora eu sei que existam pessoas que vão para isso. A gente precisa mudar a mente, voltar a mente para aquilo que é a essência. Nós vamos à igreja, você veio aqui essa noite, eu estou conhecendo alguns aqui esta noite, estou revendo alguns aqui esta noite, mas na verdade vê-los, revê-los é muito bom, conhecê-los é bom. Mas eu não vim aqui esta noite só com esse propósito maior para estarmos aqui, a esposa está aqui, e quero acreditar que o seu também é para prestar culto ao Senhor. Não interessa, seria muito bacana se tivéssemos instrumentos, se tivéssemos 1.000, 2.000, 500, enfim, a estrutura que faz parte muitas vezes se torna até necessário conforme a igreja vai crescendo. Mas isso não é a essência. A essência é: eu vim prestar culto. E o culto não começa aqui. O culto começou hoje 0 horas e 1 milésimo de segundo. É quem eu sou em casa, é quem eu sou no trabalho, é quem eu sou na vizinhança, é quem eu sou no dia a dia. A igreja não pode ser corrupta. Os homens são, a igreja do Senhor não. Por isso que ele voltará para buscar a igreja dele. No arrebatamento todos subirão? Não vão subir. Por quê? Porque segundo a palavra dele, nem todo mundo que está inserido dentro de um templo chamado igreja física está preparado. Daí a nossa importância quando lemos um texto deste, e até para ceiarmos, é observar detalhes que o Espírito Santo nos deixou. O primeiro deles, e alguns vamos poder ter essa noite, observe que quem são os meus companheiros na vida? Quem são? Porque uma vez que o Evangelho entrou na nossa vida, não dá para ter os mesmos hábitos. Aleluia. Não dá para ter os mesmos costumes. Não dá para ser o mesmo pecador. Não há quem não peque, não há quem não erre. Mas viver no pecado, aí não. A Bíblia nos mostra aqui um exemplo de Pedro e João, que o texto diz que na hora nona, ou seja, às 15 horas, eles, seguindo a tradição, eles iam orar. Mas o que eu quero pontuar com os irmãos em primeiro momento é isso. É quem são os meus companheiros na vida. As pessoas acham bonito ter um amigo que está envolvido com coisas erradas porque ele tem dinheiro, ou porque ele tem poder para mandar matar alguém, seja um criminoso. As pessoas acham também interessante
estar perto de uma cantora, ainda que pecadora, ainda que falha. As pessoas acham bacana estar perto de uma autoridade, ainda que pecadora, ainda que falha, porque isso vai lhe trazer um certo status. Pode trazer status, mas não traz salvação. Pode trazer status, mas não traz conversão. Aliás, a gente precisa definir na vida quem a gente quer ser. Se a gente quer andar segundo o curso desse mundo ou segundo a palavra de Deus. E o texto diz que esses dois amigos, Pedro e João, como os outros discípulos, andavam com Jesus. Quem anda com Jesus é seletivo. Não tem jeito, irmã. Não tem jeito, irmão. Quem anda com Jesus, obrigatoriamente, tem que tomar uma decisão na vida. Ou eu sigo o que o mundo quer, ou eu sigo o que a Bíblia orienta eu seguir. Ah, mas Jesus ama a todos. Para aí. Ele ama a todos. Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho Jesus Cristo para morrer numa cruz pelos nossos pecados, mas ele não ama o pecado. O pecador, ainda ele ama. Ainda está na misericórdia. Mas chegará um tempo em que esta porta da graça vai se fechar. E aí, nós precisamos entender que nossas escolhas definem nosso caráter. Definem quem nós somos. Há uma faixa etária muito suscetível de ser influenciada, os jovens. Porque sinônimo de ser o cara é andar na contramão da saúde, bebendo, fumando, se destruindo, se prostituindo. Sinônimo de ser a menina bacana é aquela que usa, faz, apronta, faz, ela está na moda. Aliás, a frase do inferno que ele lançou nos últimos meses. Meu corpo, minha regra. Isso é uma falha, é um pecado. Mentira. Amém, igreja? Amém. Até porque o nosso corpo não é nosso. Quem deu esse corpo não foi Satanás. Quem criou-nos foi o Senhor nosso Deus. Por isso o desejo das trevas de nos tomar e possuir. Repito, a igreja é o cenário desejado pelo diabo. Por quê? Porque se ele toca no membro da igreja, ele está dizendo, ó, está escolhendo a mim, não está escolhendo você. Está lá dentro, mas está com o pé aqui. Olha, está cantando, mas está com a vida errada aqui. A gente olha para o texto e vê que Pedro e João, eles são vistos sempre com frequência nas Escrituras, ao longo das Escrituras. Antes de Jesus os chamar, quem era Pedro e João? Eles eram sócios, eles eram pescadores. Eles eram tão amigos que antes de Jesus se aproximar deles e os chamar, eles já andavam juntos. A gente encontra também que os dois prepararam a última Páscoa dos judeus para Jesus. A gente vai encontrar também que quando Jesus morre e ressuscita, lá em João 20, 34, quem é que está junto e corre junto? Pedro e João. Quem é que prega para os samaritanos quando Jesus ressuscita, ele é recebido aos céus, e eles vão pregar para os samaritanos, que era um povo que tinha uma diferença, judeus e samaritanos? Pedro e João, você vai encontrar Pedro e João andando juntos. Então, a gente percebe no texto que há uma necessidade da gente definir com quem eu quero me parecer. Eu quero me parecer com aquela vizinha que é fofoqueira, que fala demais, que apronta, que dá escândalo, que é isso, que é aquilo, mas ela é conhecida como a que manda. Eu quero parecer com aquele homem que é violento, que tem carrão, que tem isso, que tem aquilo, porque ele tem o aplauso dos homens. Nem sempre ter o aplauso dos homens significa aplauso do céu. É mais importante agradar a Deus do que agradar a homens. E a Bíblia diz que esses dois irmãos em Cristo, Pedro e João, eles andavam juntos. E aí a primeira observação para nós esta noite: quem são as pessoas que eu tenho andado junto na vida? Porque Jesus disse uma certa vez o seguinte, que quem não pode deixar pai e mãe por amor a ele, não pode segui-lo. E parece assim, poxa, mas então Jesus veio para trazer discórdia? Pelo contrário, é que chega uma hora na casa da gente, na casa de cristão, que a bebida não entra. É que chega uma hora na casa da gente que a safadeza não entra. É que chega uma hora na casa da gente que palavrão não é para ter. É que chega uma hora na casa da gente que a droga não pode ficar. Porque a casa é santificada ao Senhor Jesus Cristo. Então tem momento na vida da gente que a gente ora, pede para Deus dar um carro para a família. Aí Deus dá um carro para a família. Eu pego o carro da família, empresto para uma amiga, para um amigo fazer pecado, praticar
aquele que consente com tais coisas se torna também semelhante a ele. Daí a necessidade, querido, na vida, da gente saber quem eu quero ter ao meu lado. Ah, mas se eu fizer isso vai cortar a minha amizade. O que é mais importante para nós? O aplauso do mundo ou a comunhão com o Espírito Santo? Daí a necessidade de eu escolher para a minha vida. E quer um conselho? Um conselho. Às vezes, dentro da igreja, a gente vai precisar tomar algumas posições. É verdade. Vai precisar tomar. Porque tem gente que está na igreja, mas não quer nada para a igreja. Quando eu digo igreja, eu estou falando de Jesus, porque o dono da igreja é Jesus. O dono da igreja não é Kleber, não é Paulo, não é Josué, não é Agostinho, não é Fernando. O dono da igreja é Jesus. Então tem gente que está inserido. Quer um outro exemplo bíblico? Jó, capítulo 1, capítulo 2. Estavam então os santos reunidos e estava ali prestando culto e veio quem também naquela reunião? Satanás. E o Senhor Deus diz para ele: tens visto meu servo Jó? Detalhe, ele se manifestou. Ele declarou. Por que muitas das vezes nos nossos cultos as manifestações acontecem? Porque ele vem, até ele ser incomodado. Por isso que a igreja precisa ser santa. Por isso que a gente precisa estar lavado, remido, purificado, vida no altar. Porque se ele entrar, ele tem que sair em nome de Jesus. Mas a gente precisa. Às vezes na vida, no ministério, a gente vai precisar dizer assim: querido, eu te amo em Cristo Jesus. Vou tomar café com você, almoçar com você, mas andar junto eu não quero. Por quê? Porque o que você serve eu não sirvo. E olha que às vezes não dá para tomar café, não dá para almoçar, não dá para passear e nem para trazer em casa. Por quê? Porque o Deus que ele serve não é o Deus que eu sirvo. O Deus dele é o Deus da safadeza, da mentira, do engano, da trapaça, da falsidade. Como é que eu posso ter comunhão? Se a Bíblia diz que luz e trevas não tem comunhão, como é que eu tenho? Como é que o meu melhor amigo é alguém que adora Satanás? Quer outra coisa? Se a Bíblia diz que o pai do diabo é a mentira, o pai da mentira é o diabo, melhor dizendo, como é que eu posso ter o meu melhor amigo mentiroso? Se o pai da mentira, repito, se o pai da mentira é o diabo, se eu ando de mãos dadas com alguém mentiroso, eu sou quem? Eu sou quem? Eu começo a mostrar que a minha conversão não é tão conversão assim. E a gente olha para o texto que no momento da vida, e agora é o momento, a gente precisa fazer uma seleção daquilo que eu quero. Eu quero ser salvo ou eu quero me perder? Eu quero tocar no corpo e no sangue perante todo mundo, ou eu quero tocar no corpo e no sangue, porque estou de fato e de direito em comunhão com o Senhor Jesus Cristo. A gente olha para o texto e vê que primeiro a gente precisa saber nessa vida que nós precisamos fazer escolhas. Repita comigo: eu preciso fazer escolhas. Eu disse para alguém ontem à noite, depois do culto, e você já deve ter ouvido isso dos pastores que são melhores aqui. No final da vida, no início da vida, no meio da vida, a decisão sempre é nossa. Quer ver um exemplo? A gente casa com quem a gente quer. A gente come o que a gente quer. A gente veste o que a gente quer. A escolha sempre é nossa. Servir a Cristo ou não servir a Cristo. Se eu quiser fazer o errado, eu vou fazer. Se Deus que fala com Caim, olha para o texto. Adão, os filhos de Adão errou, Deus tratou, os filhos de Adão, Caim e Abel. Antes de Caim pecar, de matar, o Senhor Deus fala para ele assim: meu jovem, escolha o que você quer. O bem e o mal estão diante de você. Cabe a você dominar. A escolha sempre é minha. Se eu quiser gastar minha juventude com bobagem, eu gasto. Mas se eu quiser gastar minha juventude com estudo, pensando no futuro, o tempo me trará a devida colheita. Se eu ganho o meu salário e gasto indevidamente, compro tudo, faço o que eu quero, a escolha é minha. Mas também a conta vai chegar. No final, a conta sempre chega. Ah, mas eu não queria isso, mas é o que se plantou. Então, uma observação bem clara para todos nós.
nós precisamos fazer escolhas, a escolha certa. Jesus. Com quem eu quero andar na vida? É real, pai. Com quem eu quero estar parecido? O Brasil foi, a semana passada, eu não diria o Brasil, né? Mas um gênero musical que nada tem a ver com a Bíblia, uma pessoa que só canta destruição da família, pornografia, etc. Mas enfim, elegeram uma personagem aí que não merece mencionar o nome dela, como a celebridade da música. Aí você vai olhar ali da música, não é a Quarta Sinfonia de Beethoven, não é um Tom Jobim, não, é uma música que fala, pecado faz isso, pecado faz aquilo, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. O mundo sempre vai fazer escolhas. Eu sempre vou ter que fazer escolha. Minha esposa está aqui. Ela está aqui. Mas tem um momento da minha vida que ela não está do meu lado. E não é uma aliança que vai dizer para mim que eu sou casado com ela. É o que está aqui. Antes de eu amar a Fernanda, eu preciso amar a Deus. Porque se eu não estou perto de Fernanda, o pecado continua rodando. Mas é questão de escolha. Sempre será questão de escolha. A gente olha para o texto e a primeira observação é essa. Com quem eu me relaciono, abro a minha casa, confidencio, ando junto. Queridos, a experiência de 25 anos de pastor, filho de pastor, de uma carreira de vida pública, me ensinou o seguinte, que a Bíblia é superior a tudo isso. As más conversações corrompem os bons costumes. Eu preciso escolher com quem eu quero ser parecido. Segundo, existe uma diferença de estar na igreja e ser vazio. Mas existe a diferença de estar na igreja e ser cheio do Espírito Santo. O texto diz que aquele homem coxo, ele era colocado todos os dias à porta do templo. Já fazia parte da sua estrutura. Mas o que o texto também revela e não está escrito, é que dentro do templo tinha sacerdotes que falavam, mas não viviam. E esse é o segundo problema. É quando a gente está vestido, parecendo o quê? Mas vazio do Espírito Santo. Aquele coxo estava ali, e o texto é tão rico que diz assim, que todos os dias ele era colocado ali. Observe, que todos passavam pelas 9 portas que tinha no templo, em essencial o templo chamado Formosa, que alguns acreditam templo oriental, porta do pátio onde as mulheres ficavam. Ninguém reparava que aquele moço estava ali. E ao redor do templo era o local onde os mendigos, os coxos, os necessitados ficavam. Porque na cultura judaica, fazer doações aos necessitados era parte da religiosidade. O fato é que aquele homem estava ali, entravam pessoas, saíam pessoas e ninguém notava a presença dele. Meu pai. Aquele homem está num dia daquele, quando passa Pedro e João, e tem a sensibilidade. Mas na verdade não é sensibilidade. Eles têm de Deus, do Espírito Santo, em seus corações, a certeza de que Deus pode tudo. Aleluia. E eles enxergam o que ninguém enxergou. Porque quem tem o Espírito Santo enxerga o que ninguém enxerga. Glória a Deus. Você quer ver? Quem não tem o Espírito Santo, você fala alguma coisa para ele e fala assim, tem nada a ver. Quem não tem o Espírito Santo, você fala para ele e fala assim, isso não quer dizer nada. Mas quem tem o Espírito Santo, você fala assim, vigia, meu irmão. Vigia, varão. Vigia, bacana. Vigia, moço. Vigia aí. Olha, de um negócio aí. Vira e mexe. Como tem pessoas na igreja que vão tomar decisões, é um hábito meu, esses anos de pastoreio. Quando alguém chega para mim e fala assim, pastor, eu quero comunicar ao senhor de uma decisão, eu só escuto. E a minha igreja sabe disso. Sabe por quê, meu querido? Ele disse para mim, ele me comunicou. Pouco importa a minha opinião como guia, pastor da vida dele. Ele está me dizendo, ó, estou saindo da igreja. Ó, estou separando de fulano e de ciclano. Ó, estou fazendo isso. Ele está me comunicando. É como se colocasse um edital, um ofício aqui e dissesse assim, ó, apregou-se que a partir de hoje é isso que eu tomei a decisão. Ele me comunicou. Eu falo, tá bom, está comunicado. Mas há uma diferença de quem fala, qual a sua opinião? Que conselho o senhor me dá? E quando a gente dá conselho, a pessoa escuta,
são laços que são quebrados. Amém. Glória a Deus. Mas muitas vezes as pessoas preferem ouvir quem? Os de fora do que os da fé. E quebra a cara. Pode passar 1 ano, 2, 3. Repete comigo. No final, a conta sempre chega. Sempre chega. Filho teimoso. Filha teimosa. Marido que não escuta a esposa. Esposa que não escuta o marido. Pastor que não senta para conversar. Igreja que não ouve o pastor. Final, a conta sempre chega. O insensato paga o preço. E o texto nos mostra aqui que esses 2 discípulos estão indo orar. Primeiro, lembra que eu disse a importância de saber com quem eu me relaciono? Se as pessoas que andam perto da gente nos ajudam a melhorar, aleluia. Se as pessoas que estão conosco não fazem diferença na vida espiritual, sai delas. A gente tem que andar com quem nos faz crescer, não com quem nos puxa para baixo. Não estou falando de ser formado nisso, formado naquilo, etc. Estou falando de gente espiritual. Estou falando de gente que fala assim, vou orar com você. Pode madrugada estar lá orando. Vou jejuar por você, pode ter certeza que está jejuando. A gente tem que andar do lado de pessoas que vai com a gente para a fé, que ajuda a gente a crescer. Mas é uma geração que não quer isso, uma geração que está parecida na moda, legal, bacana, estilo, é isso aí. Só que isso aí, meu irmão, está provado que não é ser cheio do Espírito Santo. Quer um exemplo? Está aqui. As pessoas passavam por ali, o coxo estava ali, de nascença. Viram aquele homem há quantos anos? Quantos anos você acha que viram aquele homem? Ninguém teve coragem um dia de parar e falar assim, deixa eu fazer uma oração por você. Até que Pedro e João passam por lá e notam a presença daquele homem. Milhares de vezes as pessoas religiosas passavam por ali. E sabe o que é mais interessante? É que a porta daquele templo, ela era do bronze de Corinto. O bronze de Corinto, ele era muito parecido com o ouro, quando se olhava de longe, ele refletia. Então as pessoas gostavam de passar pela porta, no estilo, eu estou dentro do templo, mas que coisa triste. Estavam dentro do templo, mas o Deus do templo estava dentro deles. Aleluia. Mas iam num lugar bacana. Estou indo para a igreja, meu paletó, minha gravata, estou entrando, ó que bacana. Beleza. Mas e o Deus do templo? Você não serve, não? Você vai à igreja, mas não tem mudanças de vida. Você vai à igreja, mas não cresce. É isso mesmo. Você vai à igreja, mas não melhora o vocabulário. Você vai à igreja, mas não para de brigar. Você vai à igreja, mas não para de reclamar. Você vai à igreja, e melhora a igreja, a estrutura. Mas a igreja, meu irmão, quem faz a igreja somos nós. Volto a repetir. A igreja do Senhor é incorruptível. Os homens são corruptíveis. Passavam-se pela porta formosa, belos e bonitos, fazendo o seu sacrifício, mas não notava um homem que implorava uma coisa na vida. Sabe por quê, irmãos? É mais fácil enfiar a mão no bolso, dar 50 centavos, do que gastar 1 minuto e dizer para ele assim, qual é o seu nome? Quem é você? Às vezes a gente não sabe o nome do vizinho que mora do nosso lado. Colega de trabalho que trabalha com a gente. Pode estar para se matar, a gente não sabe. Mas a gente diz que é crente. A gente diz que serve ao Senhor Jesus. Passar pela porta do templo, bonito. Olha, de longe o sol pegado. Imagine, o sol das 15 horas pegando lá. Aquilo refletia. As pessoas passavam por ali. Mas os mendigos estavam ali. E ninguém parava para dizer, bom dia, boa tarde, como vai você? Ser crente dentro da igreja é muito fácil. Aleluia, Jesus. Aqui é fácil. Ali fora é a selva. Ali é que eu mostro o meu caráter, minha dignidade, minha personalidade, do que eu sou feito. Aleluia, E o texto nos mostra que este mendigo, o texto vive, ele vivia de esmola. E sabe uma coisa que é interessante? É que esse moço, esse mendigo, ele chegava até a porta do templo, mas ele não entrava. Pastor, é lógico que ele era coxo, mas quem colocava ele na porta poderia colocar lá dentro. Eu chego lá. Porque às vezes ficar vivendo, você ora por mim? Você ora por mim? Você ora por mim? Você ora por mim? Se tornou uma bengala. E você está orando? Eu estou orando. Eu estou buscando. Aleluia, Jesus. Irmão, vocês oram por mim. Amém, mas você está mudando de vida? Você está pelo menos com vontade de mudar de vida? Está tomando passos na vida para mudar de vida? Veja como o texto diz que os amigos colocavam ele na porta, mas não disse que colocavam ele lá dentro.
Porque ali na porta, a mendicância já era garantida. Ora por mim, meu marido está assim, minha esposa está assim, fulano está assim. Mas e eu? Quando é que eu vou resolver entrar para dentro do templo? Deus santo, aleluia, Jesus. Até quando eu vou ficar? Ora por mim, ora por mim, ora por mim, ora por mim. Eu preciso entrar para dentro do Glória a templo. Deus. Aleluia. Porque ficar nas cercanias já tem. E outra coisa interessante é que aquele moço, aquele homem doente, ele também tinha uma outra impossibilidade. E aqui fica um alerta para nós. É que na condição de coxo, nem sempre a gente quer sentado perto da gente. A gente quer sentado perto da gente quem é puro, quem é limpo. Não estou dizendo para a gente se contaminar, mas pela sua condição de vida, talvez os próprios guardas do templo dissessem para ele assim: ei, meu jovem, fica aí, você não pode entrar aqui não. Por quê? Porque você é coxo. Agora a pergunta é: a igreja é para quem? Para a gente santa? Para a gente perfeita? Para a gente que não tem falha? A igreja é para a gente doente. A igreja é para a gente perdida. A igreja é para quem não conhece Jesus. Vinde como estáis, mas não fique como você está. Porque eu olho para o texto e vejo que aquele moço, ele entrava lá, chegava lá, mas também havia um impedimento para ele estar lá dentro. E aí, meu irmão e minha irmã, mais uma palavra para nós. Quem nós estamos deixando entrar? Será que nós também não estamos impedindo com o nosso jeito de algumas pessoas virem para Jesus por causa do nosso jeito? É para pensar. Será que o meu estilo de vida, minha prática de vida, atrai as pessoas para Jesus ou afasta as pessoas de Jesus? Será que eu não estou na porta do templo dizendo: não vem para cá não, porque aqui não tem transformação? Na verdade, sou eu que não sou transformado, porque Jesus transforma. Quando eu deixo, transforma. E eu olho para o texto e vejo que há mais uma verdade. Aquele moço, ele precisava, não é de dinheiro. Quem acha que ele precisava de dinheiro aqui? Ele não precisava de dinheiro. Primeiro, ele precisava de salvação da alma. Segundo, ele precisava de cura. Meu Deus. Todo mundo, via de regra, força de expressão, dava dinheiro. Mas ninguém colocava a mão na cabeça e orava por ele. Dar dinheiro é mais fácil do que ter compromisso de oração. Deus santo, Jesus. E aquele moço lá estava. E quando ele está lá todos os dias, religiosidade. Dá qualquer coisa para ele, dá. Por quê? Porque aos olhos da sociedade, aos olhos do céu, eu estou aqui com o meu paletó, eu estou alinhado, eu estou fazendo o meu papel. Mas o moço continua lá, perdido, e continua sem cura. Até que dois, cheios do Espírito Santo, volto a repetir, as escolhas com quem eu quero andar na vida. Dois homens, dois adultos, vão para a oração 3 horas da tarde. E quando eles chegam lá, outra coisa interessante, que na comunidade judaica, no início da igreja, ninguém tinha dinheiro sobrando, porque o que tinha era de todo mundo. Então não havia necessitados entre a igreja. A igreja hoje está bem diferente, né? Hoje é mais ou menos assim: meu carro, minha vida, minha casa e ponto. Não é? Eu posso ver alguém padecendo, sofrendo, mas não quer dizer muita coisa. Está um pouco distante disso aqui. Mas o fato é que a igreja primitiva, o que um tinha, via um irmão passando necessidade, eu leva lá 5 quilos de arroz para ele, 2 quilos de feijão, leva lá um leite para as crianças, leva lá isso para Beltrano, leva lá para Ciclano. Mas você só tem R$50, mas ele precisa. Então não havia necessitados entre eles. Ah, se nós voltássemos para o primeiro amor, a gente poderia voar muito mais alto e muito mais longe. Mas tem uma outra coisa. Quando aqueles 2 discípulos que têm o Espírito Santo põem a mão no bolso, e aquele mendigo está passando, está lá sentado, os 2 estão passando e falam: ei, me dê alguma coisa? Pedro e João têm o Espírito Santo, porque quem tem o Espírito Santo não se acomoda com aquilo que está errado. Não se acomoda com aquilo que não está certo. Ele não fica insensível diante da necessidade dos outros. Afinal de contas, eu estou vindo para a igreja, mas eu acabei de xingar alguém na rua. Eu estou vindo para a igreja, mas eu não socorro ninguém. E está cheio. Aqui não, mas está cheio. Está cheio de gente que dentro da igreja discute, briga,
causa confusão e toma a Santa Ceia. Não é para a vida. A Bíblia diz que não é. Tem um negócio interessante que aqueles dois homens põem a mão no bolso e falam assim: olha para nós. Tudo que aquele mendigo estava esperando, coxo, aquela tarde, era o seguinte: vai me dar uma moeda, vai me dar alguma coisa. Mas a frase, e eu quero caminhar para o fim para a gente pensar: olha para nós. Aquele moço, aquele homem, coxo, mendigo, ele não viu uma bata de linho puro. Ele não viu também anéis de ouro nas mãos dos apóstolos. Ele não viu também algumas coisas que os outros tinham. Pelo contrário, Pedro e João, eles estão declarando: ouro e prata nós não temos. É parte da declaração. Mas ele diz assim: olha para nós. E você sabe que quem está no estado de necessidade tem vergonha. Não sei você, mas eu tenho vergonha. Às vezes você tem vergonha de pedir alguma coisa. Porque é muito ruim na vida depender de favor dos outros. Sim ou não? Sim. Tem gente que te dá com uma mão e com a outra mete a boca. Não é? Tem gente que faz um favor aqui, mas ali está falando: ó, se vier de novo aqui, fala que eu não estou, que eu não aguento mais sustentar esse vagabundo. Na verdade, o cara não é vagabundo, o cara não arruma emprego, porque está difícil. Ó, se ela vier aqui de novo, fala que eu não estou em casa. Depois toma a Santa Ceia. É muito ruim precisar de gente para nos abençoar. Aqui tem mulheres. Pergunta para elas se é fácil ver um filho chorando de fome e ter que pedir uma lata de leite para alguém e a pessoa ainda desdenhar dela. Mas por filho, por filha, pergunta para um pai de família que está aqui se é gostoso a gente ter que engolir o ego, engolir o orgulho e chegar para um cunhado, para um vizinho, para um irmão da igreja e dizer: estou passando necessidade. Você pode me emprestar R$50 só para comprar pão para as crianças. Ele não tem arroz, ele não tem feijão, ele não tem carne, não tem leite. Ele vai comprar com R$50 pão para o resto dos 15 dias, porque é o que dá para comer. E alguém fala assim: olha para mim, vê se está escrito aqui Banco Central, Banco do Brasil. É muito ruim depender de favor dos outros. Mas Jesus vem na contramão disso. Pega a visão, pega a chave. Glória a Deus. Glória a Deus. O que a mão direita dá, que a esquerda não vê. Aleluia. Pega a visão, pega a chave. A Bíblia diz que quem dá aos pobres empresta para Deus. Para pensar. Se eu faço o bem para alguém que eu não conheço, e a Bíblia diz que quem dá aos pobres empresta para Deus. Agora, interpreta o contrário. Deus é dono de tudo que tem na terra. Deus sabe onde tem os poços de petróleo, onde tem os minérios, onde tem o ouro, onde tem a prata, onde tem tudo, tudo, tudo. Você já parou para pensar que perde quem não faz o bem? Aleluia. Porque se Deus é dono de tudo, e a Bíblia diz que quem dá aos pobres empresta para Deus, imagine, Deus não deve nada para ninguém. Mas quando eu faço o bem, Deus fala: abençoa ela, abençoa ela, abençoa ele. Libera para ele, libera para ele, libera para ele. Por quê? Porque ele não sabe quem ele é, não sabe o que ele fez. Glória a Deus. Mas ele fez. Olha o que a Bíblia diz: que quem empresta aos pobres, quem dá aos pobres empresta para Deus. Jamais Deus vai dar calote em ninguém. Mas sabe o que acontece, irmãos? É duro você precisar de uma mão para dizer assim: minha esposa está grávida, está com risco na gravidez, a mãe está com dificuldade. É duro, porque os jovens de hoje esquecem que um dia vão ficar velhos, se é que vão ficar. Porque se pensasse, não gritava com o pai, não gritava com a mãe, não gritava com a avó, não gritava com a avó. Alguém limpou o traseirinho dele, deu mamar para ele. Pai e mãe já ficou sem comer para dar de comida para ele. Agora ele grita com os outros. E às vezes algum pai, alguma mãe faz assim, ficar refém do filho. A Bíblia diz que isso não é bom, porque essa pessoa não vai viver bem. Agora imagina aquele coxo que todo dia estendia a mão para os outros assim, ó: o senhor pode me dar alguma coisa? Quais seriam as frases que sairiam hoje, mais ou menos? Vai trabalhar, vagabundo. Você está pensando que o meu dinheiro é para dar para você? Está pensando que é não sei o quê?
Então, quem precisa das coisas é humilhado. Agora eu vou te dar uma terceira chave. A Bíblia diz que os humilhados serão exaltados. Glória a Deus. Não é só nesse contexto, não. É pela palavra. A Bíblia diz que aquele homem estava assim, ó. Sabe por quê? Eu já vi pessoas... Você está lembrado de uma história aqui no Brasil, das barbáries, de filhos de juízes que tacaram fogo no índio lá em Brasília? Você sabia que um daqueles rapazes não foi nem para a cadeia e que hoje ele passou no concurso público e ganha quase 10 mil reais por mês? Pois é, imagine. Imagine como é o homem, não é? Precisa dos outros e zomba, taca fogo por graça. Imagine aquele moço dizendo assim, ó, me dá alguma coisa para comer. Ele não podia trabalhar. Ele não podia andar. Se hoje a gente tivesse calçadas que não são adequadas ainda para pessoas com necessidade especial, quanto mais aquele tempo lá. Mas dois homens cheios do Espírito Santo. Aleluia. Dois homens cheios do Espírito Santo. Glória a Deus. Eles não têm prata e não têm ouro, mas eles disseram assim, olha para nós. Aquele moço olhou, sabe por quê? Não é porque no primeiro momento ele viu algo diferente. Ele olhou com esperança de que olhando para ele, ele ia receber alguma coisa. Mas na verdade ele já está acostumado a tomar cuspida no rosto. Vai trabalhar vagabundo. Não fui eu que te botei no mundo. Mas ele olha, porque quando a gente precisa, a gente se humilha. Jesus. Ele olhou. Quando ele olha para aqueles dois homens, Pedro diz assim, ouro e prata nós não temos, mas o que nós temos, isso nós te damos. Aleluia. Eles liberam uma palavra de salvação. Ele libera, os dois liberam uma palavra de salvação. Glória a uma palavra Deus. de cura. Aleluia. Porque tem coisas que o dinheiro não pode comprar, mas tem coisas que o dinheiro pode fazer você perder. Aleluia. Eles liberam. E eu fico pensando, Glória a querido, o que aquele homem viu em Pedro e João? O que ele viu naqueles homens que não viu nos outros que entravam no templo? Tomara que quem passe por Glória aqui a Deus. enxergue em nós o que não enxerga nos outros. Aleluia. Porque não adianta estar aqui e ser igual aos outros amanhã. O que será que aquele mendigo viu naqueles dois que ele não viu nos que estavam lá dentro? Porque é isso que está acontecendo hoje. Gente que está dentro da igreja, mas com um comportamento de mundano. É verdade. Mas tem gente que está na igreja que o mundo não toca nele. Aleluia. Entendeu? Aquele homem olhou e viu o que não viu nos outros. Tomara que as pessoas de hoje em diante, quando olharem para nós, não nos meçam pela roupa, pelo carro, por isso ou por aquilo, mas identifiquem em nós o Espírito Santo. Identifiquem em nós a presença de Deus. Tomara que as pessoas não nos julguem pela nossa calça jeans desbotada, não nos julguem pelo cabelo grisalho, não nos julguem pelo carro que nós não temos, mas nos conheçam por sermos cheios do Espírito Santo. Glória a Deus. Tomara que as pessoas olhem para nós e falem, peça para aquele irmão, peça para aquela irmã, peça para a vizinha tal, peça para a vizinha tal para ela vir aqui em casa orar, pede para aquele senhor que mora ali vir aqui em casa orar, por quê? Porque eu sei que ele serve um Deus. A Bíblia diz que esses dois homens, eles liberam para aquele moço uma palavra dizendo assim, levanta e anda. E eu termino aqui com você. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. As pessoas estão olhando para o mundo que diz assim, sou de Jesus, mas canta a música do mundo. Bebe, fuma, prostitui-se, droga, não faz o bem coisa nenhuma, não consegue aguentar 10 minutos dentro do culto. As pessoas acham que vem para o culto é para ela, o culto nunca foi para nós, o culto é para Jesus. É verdade. Tem gente que vem aqui e faz o quê? Vai, como aqueles homens que estavam lá dentro do templo. O mendigo estava lá. Eles nunca tiveram tempo para olhar para o mendigo. Sabe por quê? Porque tem gente que está na igreja, mas a igreja não está dentro dele. Ele vem, sabe para quê? Me dá, Senhor. Eu preciso, Senhor. Deus, eu necessito, Senhor.
Ei, querido, deixa eu te dizer uma coisa. Se ele fizer, ele é Deus. Se ele não fizer, ele continua sendo Deus. Eu não venho cantar aqui quando o guitarrista, violinista, tecladista está aqui. Eu presto culto para Deus. O melhor louvor é hoje, não é o de amanhã. Eu nem sei se eu vou estar vivo amanhã. Amém. Por isso que hoje é o melhor culto. Por isso que hoje eu preciso entender que eu não posso ser iguais aos outros, igual aos outros. Cada um tem a sua identidade, tem a sua vida. E todos nós precisamos aprender alguma coisa com esse texto. Primeiro, quem anda comigo? Você quer crescer com Jesus? Quer crescer no caráter? Quer crescer na personalidade? Arranca fora quem só tem papo furado. Talvez você não vá receber mais convite para as festinhas de aniversário. Amém. Nem dos parentes. Aleluia. Talvez você não vai ser mais ser chamado para o churrasco. O preço da carne que está, quebrou. Talvez você não vai ser chamado mais para ir junto naquelas viagens. Sabe por quê? Porque seu estilo de vida não é mais igual. Aleluia. Mas tem uma coisa que vale a pena. A quem honra ao Senhor, o Senhor o honrará. Mas aqueles que desdenham do Senhor, É verdade. Deus também os desonra. Apartai-vos de mim, porque não vos conheço. Mas eu estava na igreja, aqueles sacerdotes também estavam lá nos sacrifícios, mas não tinham tempo. Cantar, prestar culto é muito bom. Isso é fatal. É aqui que começam as coisas. Glória a Deus. Salomão escreve em Provérbios, Eclesiastes: sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as fontes da vida. Meus irmãos e irmãs, eu estou na porta ou eu estou dentro do templo? Tem gente que está dentro do templo, mas está com a cabeça fora do templo. Tem gente que está no templo, mas está sentado na janela, olhando para o que acontece na rua. E sabe o que aconteceu com um jovem chamado Eutico? Que um dia sentou-se na janela, desequilibrou, caiu, quebrou o pescoço. Ainda bem que tinha um homem de Deus lá. Tem gente que a bênção está na sua frente, mas ele só fica na porta. Deus nos convida essa noite. Entra. Entra, vem ceiar. Glória a Deus. Sai da porta e entra para dentro do templo. Muda as vestes, muda o vocabulário. Glória a Deus. Sai da porta. Porque na porta eu atrapalho. Entra. Traz mais alguém pelo seu estilo de vida. Deus abençoe sua vida. Deus os abençoe e os prospere. Se nós não nos vermos mais aqui, um dia nos veremos na eternidade.